a gente vai começar a estudar as funções orgânicas, mas eu quero que vocês tenham em mente que para entender as funções orgânicas é preciso ter uma base muito forte em hidrocarbonetos. Porque tem literatura, tem livros que trazem também o hidrocarboneto como uma função orgânica, tá? Mas quando nós iremos estudar aqui as demais funções, nós iremos estudar primeiro as funções oxigenadas, depois as nitrogenadas, e eu preciso muito que você tenha uma certa base em hidrocarbonetos, principalmente nomenclatura, questão de radicais, de cadeia saturada, insaturada, toda aquela parte introdutória da orgânica é necessário para entender as funções orgânicas. Quando a gente fala de funções oxigenadas, o que vem à mente da gente, né? São funções que são a base de quê? Que tem oxigênio. Então, a primeira função orgânica que nós iremos estudar hoje, função orgânica oxigenada, é nada mais, nada menos que o álcool, tá? O álcool. O álcool é a primeira e mais simples, né, função orgânica oxigenada. Mas, professor, o que vem a ser um álcool? A primeira coisa que tu precisa lembrar é que para ser um álcool precisa ter uma hidroxila. O que é hidroxila? É exatamente esse oxigênio ligado com esse hidrogênio. Só que essa hidroxila, ela obrigatoriamente deve estar ligada a carbono saturado, tá certo? Ligada a carbono saturado. Então, esse OH aqui é exatamente uma hidroxila. Hidroxila. Professor, o que é carbono saturado? O que é carbono insaturado? Primeiro, para ser carbono saturado, esse carbono precisa ter ligações simples. Para ser carbono insaturado, o carbono tem dupla ou tripla ligação. Tá certo? Neste caso aqui, para ser um álcool, eu preciso que essa hidroxila esteja ligada a carbono saturado. Principal coisa que você precisa quando verificar uma cadeia imensa lá, porque os vestibulares, PAS, Enem, ele não vai te perguntar isoladamente cada função dessa aqui, mas ele precisa que tu saiba identificar qual é a função. Por exemplo, coloca uma cadeia imensa lá e vai te perguntar quais são as funções que estão presentes aí naquela cadeia carbônica, tá? Nomenclatura é essencial? É essencial porque às vezes a questão ela vai trazer o nome, né, do composto, e se você não conhece de nomenclatura, não vai saber nem identificar quem é aquele composto orgânico. Então, no caso de nomenclatura de álcool, você vai seguir as mesmas regras lá do hidrocarboneto, quando colocar o nome, apenas vai acrescentar aí um sufixo ol, né? Sufixo ol. Por exemplo, né? Se eu tenho isso aqui, 2 carbonos ligado aqui a uma hidroxila. Tem aqui H3 e H2. Se tem 2 carbonos, qual é o prefixo, Cauã? Quando tem 2 carbonos, qual é o prefixo? Ó, se tiver um carbono, o prefixo é met. Se tiver 2 carbonos, é et. 3 carbonos é prop. 4 carbonos é but. 5 carbonos é pent e assim sucessivamente. Se eu tenho 2 carbonos aqui, é o quê? Et, né? Aí você escreve aí et. Agora observa que entre carbonos aqui tem apenas ligações simples, né? Se tem apenas ligações simples, né? O infixo aqui, o que fica no meio, é an, tá? É an. Se tivesse dupla ligação, seria en. Se tivesse tripla ligação, seria in. Neste caso específico é an. E qual é o sufixo que eu coloco aqui, Cauã? Se é um álcool, né? Ol. Então esse cara aqui seria quem? O etanol. Beleza? O etanol. Professor, e o enol, que eu já ouvi falar? O enol, a hidroxila, ela vai estar ligada a carbono com dupla ligação, para ser o enol, tá certo? Eu vou colocar aqui do ladinho aqui, ó. Enol. E aqui, ó, tu já pode perceber o seguinte, que a hidroxila,
Ela está ligada a carbono que tem uma dupla ligação. E o álcool já é a hidroxila ligada a carbono saturado. Então já tem uma grande diferença aí entre álcool e enol. Não é apenas o fato de tu encontrar uma hidroxila na cadeia que já é um álcool. Pode ser um álcool? Pode, mas pode ser também um enol. Beleza? Então o enol se diferencia muito do álcool em relação à hidroxila estar ligada a este carbono com uma dupla ligação aqui. Eu dei um exemplo aí, professor. Lembrando que o sufixo, né, também vai ser o quê? Enol no final, né? Enol. E aí, dependendo da posição da dupla, você pode identificar onde que está posicionada a função ou a dupla ligação, no caso. Vamos ver esse caso aqui, ó. Só que, eu te pergunto, é um álcool ou é um enol? É um enol, perfeito. Se é um enol, o que, é que tu vai fazer agora aqui, ó? Segue o mesmo raciocínio aqui. 3 carbonos é o quê? 3 carbonos é prop. Prop. A dupla ligação está entre o carbono 1 e o carbono 2, certo? Vai identificar a posição da dupla ligação. Então é. E coloca agora o sufixo ol, né? Então ficaria prop-1-enol. Beleza? Ah, professor, e se essa hidroxila aqui mudasse para um carbono do meio? Eu poderia identificar tanto a posição da dupla ligação quanto a posição da hidroxila. Tá certo? Neste caso, eu posso deixar a nomenclatura desta forma aqui. Beleza? Então, quando tu estudar álcool, tu já estuda esses 3 aqui ao mesmo tempo. Álcool, enol e fenol. O que seria o fenol? Fenol já seria uma hidroxila, tá? A hidroxila, que é o OH, ligado a um anel aromático. Sabe o que é um anel aromático? Esse cara aqui, ó. Então, seria uma hidroxila ligado ao anel aromático. Beleza? Então, isso aqui é o fenol. Então, basta que você consiga identificar, diferenciar álcool, enol de fenol, que na estrutura você consegue chamar quem é quem. Tá? A cetona. Cetona também é uma outra função orgânica, onde eu tenho esta função, essa dupla com oxigênio, deve estar ligada a carbono secundário. Aí tu lembra que é um carbono secundário, né, Cauã? O carbono secundário é um carbono que está ligado a outros 2 átomos de carbono. Então, se eu te digo assim, que essa dupla ligação desse oxigênio aqui, ela tem que estar ligada a carbono secundário, então eu já posso inferir que a menor cetona seria quem? A propanona. Não tem como, por exemplo, ter etanona, metanona, não tem como ter, porque esta dupla com oxigênio obrigatoriamente deve estar ligada a carbono secundário. Então, para eu colocar um nome, né, de uma cetona, basta que eu siga as mesmas regras lá dos hidrocarbonetos e apenas acrescente aí o sufixo ona. Ó, então, neste caso aqui, ó, eu tenho 3 carbonos, né? Prop, tem ligações simples entre carbonos an, mais o sufixo ona. Então, ficou aqui propanona. Beleza? Propanona. Essa estrutura aqui, ó, chamada de carbonila, tá? Carbonila. Lá no ácido carboxílico é a carboxila. No álcool é a hidroxila. Então, a carbonila ligada a carbono secundário, eu vou ter a função orgânica, né, oxigenada, chamada de cetona. Beleza? Cetona. Então, a questão de nomenclatura é bem tranquilo. Propanona. Se a questão dizendo assim, ó, tu sabe o que é a propanona no dia a dia? É a famosa acetona, né, que se só que hoje em dia se continua chamando de acetona, mas aquele solventezinho lá para tirar a unha já não é mais a base de propanona. A acetona que se tem hoje, que continua chamando de acetona, são outros compostos à base de outra coisa. Porque antigamente era de fato a base de propanona, a acetona, né? Como
tem algumas implicações em relação à saúde, e aí a Anvisa pediu para substituir. Então, hoje a acetona que a gente chama na farmácia para limpar a unha não é mais acetona, não é mais propanona. Beleza? Então, isso aqui é a acetona. Printou aqui, dá um print. Já o aldeído, pessoal, para você identificar o aldeído, essa carbonila aqui, ela vai estar geralmente aqui na extremidade da cadeia, né? Na extremidade da cadeia, no carbono primário, né? Bem na ponta da cadeia. Então, quando eu tenho essa estrutura aqui, é só lembrar do show, né? O show da química. Quando você condensa, coloca em fórmula molecular, é representado desta forma aqui, ó. O aldeído, né? Que a gente chama de show da química. E o que tu precisa aprender disso daqui? Que o sufixo, né? Por que tu precisa de novo de nomenclatura? Porque às vezes na questão vai trazer um nome. E aí tem que saber o nome. Aqui segue também as mesmas regras, o que tu vai lembrar aqui que o sufixo aqui é al, tá? Se tiver um carbono, metanal, 2 carbonos, etanal, 3 carbonos, propanal e assim sucessivamente. Esse é o aldeído, tá? Aldeído. Vamos ver se tu pegou aqui o feeling da ideia. Ó, qual é o nome desse aqui, calma? Dupla. Qual é o nome desse cara aí? Ela vai escrevendo passo a passo. 4 carbonos, escreve but. Só tem ligações simples. Sufixo, al. Se tu ficar tentando matar a cabeça assim, só olhando, não vai chegar no lugar nenhum. Butanal, é. Tem 4 carbonos aqui. O prefixo é but. Só ligações simples entre carbonos. Mais o sufixo al, né? Esse aqui é o famoso butanal. Beleza? Então nós já vimos álcool, cetona, aldeído. Para que eu estou mostrando isso aqui? Para você conseguir identificar numa cadeia gigantesca aí quais são as funções orgânicas. Esse ali é o aldeído, tá bom? Então, o ácido carboxílico vai ter essa estrutura aqui na extremidade da cadeia, né? C-O ligado com uma hidroxila, né? Eu vou ter uma carbonila e uma hidroxila, por isso que se chama de carboxila, tudo isso aqui, tá? Visualizando essa estrutura aqui, consegue identificar, né, na cadeia carbônica. E aí, cara, para botar o nome desse cara aqui, vai fazer o seguinte, ó, tu vai sempre começar com o nome ácido, né? O nome normal aqui, como se fosse um hidrocarboneto, e o sufixo aqui é oico, tá? Oico. Como é que tu vai fazer? Preste atenção aqui, ó. Vamos pegar só um aqui. Só um por enquanto. Só tem um carbono. Se só tem um carbono é o quê? Não é match? Ligações simples com carbono aqui. Esse cara aqui é o ácido metanóico. Sabe o que é o ácido metanóico? É o mais conhecido como ácido fórmico, que é aquele ácido que a formiga libera quando te pica. Aí é o ácido metanóico. Ele tem uma reação com a pele, né? Irrita a pele ali e acaba tendo um desconforto na pele da pessoa. A urtiga também libera esse ácido, né? O ácido metanóico. Por que é ácido fórmico? Porque ele foi encontrado nas formigas. De lá que descobriram, né? Que verificaram que tem esse ácido metanóico nesses animaizinhos aí, nessas formigas. Outro exemplo aqui, deixa eu ver se tu pegou aqui a ideia. Como é o nome desse bicho aí? Exato. Ácido propanóico. Então tu já pegou aqui a ideia disso aqui. Eu vou ter um oxigênio, né, como heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um elemento diferente do carbono e do hidrogênio que vai estar entre carbonos ali. Esse é o heteroátomo. O éter é exatamente isso. Quando tu vê esse oxigênio entre carbonos, tu já vai identificar que é um éter. E aí, para tu dar o nome desse éter, é bem tranquilo. Ó, vou dar um exemplo aqui. Ó. Isso aqui é a estrutura, né, do éter. Vou pegar aqui, vou botar um carbono aqui, 2 carbonos aqui.
H3, H2 e H3. O lado menor, tu vai colocar o nome tranquilo. Ó. O lado menor, tu vai colocar a quantidade de carbonos. Aqui, match. E tu vai acrescentar sufixo ox. O lado maior, tu vai colocar ele como se ele fosse um hidrocarboneto normal. Se esse cara aqui fosse um hidrocarboneto, qual é o nome dele? Isso, se aqui fosse um hidrocarboneto. Etano. Porque no hidrocarboneto o sufixo é O. Se tem 2 carbonos, aqui seria o metox, né? Etano. Então, lado menor, prefixo da quantidade de carbonos mais ox. Lado maior, você vai colocar o nome dele como se ele fosse um hidrocarboneto normal. Nesse caso, eu colocaria... Agora, não importa que lado esteja o lado maior ou o lado menor, tá? Pode estar do direito, pode estar do esquerdo, tanto faz. Entendeu? Sempre o lado menor vai ser a quantidade de carbonos, o prefixo da quantidade de carbonos, mais ox. E o lado maior, você vai colocar o nome como se fosse, né, um hidrocarboneto normal. Qual é o nome desse cara aí? Lado menor. Como é que fica? Etox. Propano. Não tem, para ser en, tem que ter dupla ligação. Aqui não tem dupla ligação lá de en. Para ser in, tem que ter tripla. Tem que estudar bastante hidrocarboneto para poder conseguir. Para tu entender as funções, tem que estudar hidrocarboneto todinho. Então aqui seria o quê? Etox, propano. O éster, ele vai partir também ali do ácido carboxílico, né? Vai ser também C+O. E o oxigênio aqui, que vai sair daqui, no caso, seria o hidrogênio, né? Aí eu vou ter um grupo aqui substituinte, um radical. Então, a estrutura do éster é basicamente essa aqui, tá? Só aí, para dar o nome desse negócio aqui, como é que fica? Colocar o nome é o seguinte, ó. Vou botar um exemplo de um éster aqui. Tu vai já entender aqui. Do lado esquerdo, tu vai colocar o prefixo, né, da quantidade de carbonos mais o sufixo ato. Esse lado esquerdo do oxigênio daqui, ó. Do lado direito, tu vai colocar o nome dessa estrutura como se ela fosse um radical, só que com o sufixo, com a terminação ila. Lembra que os radicais aqui é metil, etil, N-propil, terbutil, isopropil. Só que em vez de botar il, vai colocar ila. E vamos ver, ó. Quantos carbonos tem aqui? 2. Né? Aí só tem ligações simples entre carbonos. Se ele fosse um hidrocarboneto, seria O aqui. Qual é o sufixo que tu vai colocar aqui? Ato. Então, etanoato, prefixo de. Aqui, tem quantos carbonos? Não é 2? Et. Tu vai colocar agora o sufixo ila. Então, aqui, etanoato de etila. Certo? Etanoato de etila. Vamos ver se tu entendeu mesmo. Aqui, ó. Qual seria o nome desse aqui? Propanoato de... Exatamente. Propanoato de propila. Então, essas aqui são as principais funções oxigenadas que tu precisa memorizar. Tá? Vou botar uma estrutura gigantesca aqui para tu identificar as funções aqui. Vou apagar isso aqui. Temos aqui álcool, enol, ácido carboxílico, aldeído, cetona, éter, fenol e éster. Bem tranquilo de identificar. E tu vai identificar cada função, tu vai circular as funções orgânicas dessa cadeia aqui, aí tu circula e coloca o nome delas.
Então, a partir dessa cadeia carbônica aqui, vamos identificar cada função que está presente nesta cadeia. Primeiro, ó, começando daqui para cá, você observa que eu tenho uma carbonila aqui ligada a carbono, né, secundário. Então aqui já tenho quem? Uma cetona, né, cetona. Aí você vai mais para frente e vê que tem uma hidroxila ligada a carbono saturado, né? Aqui eu tenho quem? Um álcool. Álcool. Aí você vai andando, andando, né? Vem até o final e observa que tem uma hidroxila ligada a carbono que tem uma dupla ligação. Então aqui eu tenho já um enol. Aí você desce aqui, ó, vê que tem um oxigênio como um heteroátomo aqui, tá? Entre carbonos. Então aqui eu já tenho um éter. E observa aqui, ó, nessa parte eu tenho um oxigênio, C dupla O, né? E aqui eu tenho uma fenila aqui. Aqui eu tenho o tal do éster, né? Éster, C dupla O, o oxigênio sozinho ligado a um radical aqui, éster. Então as funções que estão presentes é a cetona, o álcool, o éter e o éster.